já sabem, né? Mas são conteúdos aí que são enriquecedores, como a Mari falou, e vamos fazer uma troca, né? Porque o treinamento é sempre uma troca, né? Eu passo informações para vocês, vocês trazem informações do campo para mim, e assim a gente segue. Tá bom, pessoal? Vamos começar, né? Então, sejam bem-vindos ao treinamento AIVA CVLB, né? A gente convida vocês a fazer uma viagem virtual ao complexo industrial lá em Manaus, né? A fábrica da AIVA, que é a antiga fábrica da Sony, onde lá a gente fabrica TVs, boombox, torres de som e agora o nosso ar-condicionado também, tá? Vamos lá? Tá sem o som, Ednei, não sei se tá saindo. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, então. Compartilhar. Vamos lá. Boa, agora foi com som, pessoal? Perfeito, perfeito. Boa. Aquilo ali é a parte da fábrica onde se produz o ar-condicionado da AIVA, tá? A fábrica, a antiga fábrica da Sony, já produzia a placa eletrônica para um ar-condicionado muito conceituado, né? Considerado aí um dos Rolls Royces do ar-condicionado, né? E aí o que o CEO, o seu Giovanni, entendeu? Já que a gente tem essa expertise na fabricação da placa, que é o coração e o cérebro do ar-condicionado, por que a gente não constrói ele como um todo? E aí, atrás da fábrica de áudio e vídeo, a gente construiu uma fábrica do zero para construir o ar-condicionado lá em Manaus. E hoje é fabricado lá em Manaus o ar-condicionado da AIVA do zero. Desde da placa, como eu disse, até os outros componentes, colocação de serpentina e outros componentes, compressor e tudo mais. É fabricado lá na Zona Franca de Manaus, tá, pessoal? Então, isso é bacana, por quê? Porque, primeiro que é uma indústria brasileira, né, que apoia o comércio brasileiro, e na reposição de peças e componentes é muito mais fácil, a tratativa é muito mais rápida do que você tem que trazer importado, demorar todo um tempo para você trazer uma peça e na reposição de peças, tá? E aí, falando como a gente é um grande fabricante, a gente tem um grande pós-venda. A gente tem o 0800 48 48 016, que é o número do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, aquela pessoa que entra dentro da Casa e Vídeo, que entra dentro da Lebesqui para comprar um ar-condicionado, ou uma TV, ou um som da raiva que seja, né? E tem algum problema ou alguma dúvida, a gente tem esse canal de atendimento ao consumidor, que é próprio, tá? Não é uma terceirizado, não é um call center, né? Que atende ele, são funcionários AIVA que atendem eles, né? Para fazer toda a tratativa,
tá bom? E são mais de 70 horas semanais e é próprio. E o saque da Aiva fica na Torre 1, né? O escritório fica na Torre 2, onde fica localizada a parte administrativa, a parte de treinamento e trade comercial, e na Torre 1 fica o serviço de atendimento ao consumidor, que são mais de 700 postos autorizados em todo o Brasil, tá? Sendo eles especializados em ar-condicionado, tá? Na totalidade, aí são mais de 1.500 postos, somando com áudio e vídeo também, mas em torno de 700 postos para ar-condicionado. A gente já está caminhando para mais de 800, né? A gente pode até buscar números atualizados, mas a gente tem muito mais agora, até o presente momento, já deve ter muito mais postos autorizados. E a gente também oferece aí um serviço de atendimento ao revendedor, que são vocês, o nosso cliente, né? É o 0800 770 7810, onde você vai fazer toda a tratativa de um produto que veio faltando um cabo de energia, que veio faltando um controle remoto, que veio faltando uma peça, ou tem alguma avaria que veio durante o transporte da fábrica para o lojista, para o CD do lojista, a gente faz essa tratativa. Ou até mesmo, por exemplo, eu citei um exemplo de manhã que foi uma loja que eu visitei em Jundiaí, que o gerente falou para mim assim, olha, você veio me salvar. Eu falei, o que aconteceu? No estoque, em cima de uma pilha de bombox da Aiva, tinha uma goteira, e ela acabou molhando, né? Esses tempos teve muita chuva, acabou molhou 9 produtos da Bombox. Para eu vender esse produto novamente, eu vou testar e tudo mais, mas eu precisava da embalagem, e aí a gente fez a tratativa através do SAR. O SAR enviou as embalagens para esse lojista, e ele conseguiu vender as Bombox assim perfeitamente, porque ele conseguiu testar todas lá e embalar novamente numa embalagem correta, sem estar danificada por conta da chuva. Então a gente faz essa tratativa também através do SAR, tá bom? E aí, falando de ar-condicionado, a gente também, falando de saque, ar-condicionado, SAR, a gente capacita os instaladores, né? Você que tenha um amigo que é instalador, que tem o CNPJ dele, mas não está cadastrado numa assistência técnica da Aiva, a gente faz a tratativa de ensinar esse instalador, né? Faz um curso para ele, não que ele não saiba instalar ar-condicionado, mas ele vai instalar conforme as regras do fabricante, né, as regras da Aiva, e aí ele vai estar certificado. Né? É um curso de 8 horas, né? São várias aulas lá, que ele vai assistir com o Richard, que é um professor do Senai, professor formado em refrigeração e ar-condicionado. Então ele explica lá, ele fala tudo sobre as boas práticas de instalação, as ferramentas que devem ser utilizadas, a forma correta, para que esse instalador saia certificado. Ao final do curso, ele sai com um certificado, faz uma provinha, sai com a certificação e está apto a instalar o ar-condicionado da Aiva e dando toda a garantia sobre o produto, tá bom? E lá também tem alguns outros cursos eletivos que ele pode fazer para se tornar um profissional cada vez melhor. Tá bom, pessoal? E aí, eu vou pedir para o Neto, né, ao final dos 2 treinamentos aqui que a gente fez de manhã e à tarde, para ele passar o link para você aí, e aí você dispara para a equipe para eles poderem cadastrar, se eles tiverem, né, claro, um instalador parceiro para ofertar para ele fazer o curso. Porque a gente sabe que o instalador é uma chave decisiva na compra do ar-condicionado, porque o ar-condicionado a gente sabe que não é um produto que a gente pega, leva para casa e liga na tomada e funciona. Não, tem toda uma tratativa de instalação, do quadro de força, a instalação da tubulação, né, de cobre para passar para dentro de casa, enfim. Tem toda uma tratativa que é mais minuciosa, e o instalador é uma peça-chave. A gente quer trazer esse cara para perto da gente, para
alavancar ainda mais a venda do ar-condicionado da Aiva, tá bom? E aí a gente fala da estrela que veio para brilhar hoje, que é o ar-condicionado, né? A nossa sigla AWS, né? AW de Aiva, S de Sony, né? A gente carrega aí o nome da Sony, porque a Aiva é uma empresa da Sony e está licenciada aqui pelo Grupo MK no Brasil para fabricação, é uma licença que perdura aí por 100 anos, e o AC é de ar-condicionado. Se fosse TV, era AWS TV, se fosse uma boombox, era AWS BBS e assim por diante, tá? E aí, no ar-condicionado da gente, a gente tem todas essas tecnologias aí para a gente falar, e a gente vai falar rapidamente de cada uma delas. Ela tem a placa eletrônica de quarta geração, compressor inverter, Bluefin, que é um fator de escudo anticorrosão, o gás R32, Wi-Fi integrado, controle inteligente, aplicativo de uso, Aiva BR, Aiva Home, né? Aiva Home para o ar-condicionado, integração com as assistentes de voz, né? Então, a gente tem várias características para explorar aí no nosso ar-condicionado e trazer, além de benefícios para a saúde, para a própria durabilidade do ar-condicionado, conforto e usabilidade para o consumidor, né? E aí a gente fala do compressor de alta eficiência com tecnologia inverter. Pessoal, todos aí sabem a diferença de um compressor on-off para um compressor inverter? Todo mundo sabe? Quem não sabe pode levantar a mão, falar que não, né? A diferença tá, pessoal, o compressor on-off. Jefferson levantou a mão aí, ó. Fala, Jefferson, pode falar. Vocês, ó, acho que ele ficou tímido aí, não quer falar. Mas tinha Não, levantado tranquilo, a mão. Não, na verdade é que eu só queria saber mesmo o que era inverter, porque eu não sabia o que era. Por isso que eu levantei a mão. Tá bom, Jefferson, a gente vai falar sobre isso. A diferença que anteriormente a gente tinha o ar-condicionado trabalhando no on-off. O on-off simplesmente ele liga, aí ele vai chegar no máximo, que é a climatização que o consumidor escolheu para o ambiente ali, e aí ele chegou naquela climatização, o que ele faz? Ele desliga. Ele desligou, o ar que está em volta, a climatização, ela vai voltar à anterior, ele vai aquecer novamente o ambiente ou esfriar o ambiente que ele está, né? Porque a gente tem essa condição tanto no quente quanto no frio. E vamos supor, você climatizou lá para 18 graus, e aí ele chegou nos 18 graus. Quando ele detectou que era nos 18 graus, ele desliga, e aí o que acontece com a temperatura que está aqui fora? Vai aquecer novamente. E aí, um sensor nele, a hora que ele detecta que aqueceu novamente, liga novamente. Aí ele vai trabalhar na frequência mais alta até chegar na climatização. Nisso de liga e desliga, ele gasta muita energia. E ele faz com que o compressor trabalhe mais, impactando também no ruído, porque o compressor vai trabalhar na maior frequência mais vezes, e ele vai fazer mais barulho. Então, a gente traz hoje o motor inverter, que vai trabalhar até 120 Hz, que é a frequência mais alta. Quando ele chegou na climatização, o que ele faz? Ele não desliga, ele abaixa a frequência para 50 Hz e mantém. Então, você vai ter um ambiente sempre climatizado, não vai gastar tanta energia, porque ele não fica desligando e desligando para chegar na maior intensidade do motor, e vai ser mais silencioso, porque vai fazer com que o compressor trabalhe numa frequência e não tenha que ficar alternando entre ligado e desligado muitas vezes, e aí ocasionando menos ruído, tá bom? É isso que é a diferença aí, e o nosso motor é inverter para trazer, além de uma economia, um silêncio e uma durabilidade aí maior para o compressor do ar-condicionado. Compressor esse que tem 10 anos de garantia, tá? São 10 anos de garantia no compressor, 1 ano nos demais componentes e 3 meses no controle remoto, porque o controle remoto é um periférico. Então, você vai ter 3 meses no controle, 1 ano nos demais componentes e 10 anos no compressor
da AIVA. E uma prática que ocorre no mercado é de os fabricantes pedirem para fazer uma revisão anual para que essa garantia seja válida. Isso a AIVA faz diferente, ela confia no consumidor, ele comprou naquela data, claro, tem que ter a nota lá do ar-condicionado, comprou naquela data, está válido até 10 anos, não precisa fazer nenhuma revisão, tá? O técnico vai lá, vai fazer a manutenção do produto, se tiver algum problema no compressor, dentro da garantia de 10 anos, tá bom? Não precisa fazer nenhum tipo de avaliação ou revisão para manter esse tempo de garantia. Beleza, pessoal? E aí, como eu falei, a gente já fabricava a placa do ar-condicionado para um grande fabricante, que é a Daikin, é uma fabricante japonesa que trabalha com ar-condicionado de alta performance, que é considerado um dos Rolls Royces do ar-condicionado. Por exemplo, um ar-condicionado, vamos supor, tá? É uma suposição da AIVA de 9.000 BTUs está R$ 3.000. O da Daikin vai estar 8, né? E a gente já fabricava a placa para esse fabricante. E hoje a gente fabrica a placa, continua fabricando a placa dele e fabrica a nossa com mais tecnologia ainda. E um diferencial da nossa placa é que ela é instalada na vertical, que no mercado comum é ser instalada na horizontal. Por que na vertical? Porque ela sofre menos trepidação do compressor. Então, acaba não tendo tanto impacto da vibração do compressor, não, acaba impactando menos nessa placa, ocasionando menos defeito aí na placa, garantindo mais eficiência e mais silêncio, né? Porque ela não trepida, não faz ruído. Então, tem menos impacto e é mais silencioso, que garante aí menos manutenções, menos problemas por conta dessa trepidação na placa. Tá ok? E aí, nós trabalhamos com escudo anticorrosão. São 3 fatores que a gente traz. A gente traz o Bluefin, que são aletas azuis que protegem ali toda a serpentina de cobre, tanto na condensadora quanto na evaporadora. Então, ele está presente no lado de dentro de casa e no lado de fora de casa, para proteger o ar-condicionado contra umidade, maresia. E eu, falando do Rio de Janeiro, né, uma área litorânea gigante, e umidade e também contra bactérias que estão no ar, porque eles vão bater ali no Bluefin, eles vão escorrer e vão ser eliminados ali através da eliminação do resíduo da água que sobra, né, do ar-condicionado, tá? Então ele protege contra maresia, corrosão e até contra bactérias que estão ali no ar que vão tentar grudar ali na serpentina de cobre. O Bluefin protege contra isso. E ele também tem uma proteção para a área externa. Na área externa fica a condensadora. A condensadora, ela recebe uma... Você entrou, você está no mundo, Ednei. Ainda não. Tirar. Agora sai. Voltou. Estão me escutando agora? Sim, só não está aparecendo o compartilhamento. É que eu fechei aqui para poder mexer aqui no comando. Sim. Vamos voltar lá. Deixa eu recapitular. Vocês escutaram alguma coisa ou estava pausado todo o tempo? Não, estava só no finalzinho mesmo. Tá bom, vamos lá.
Pessoal, vocês escutaram da placa eletrônica, da placa que a gente já fabricava? Sim. Boa. Então, eu estava falando aqui do escudo anticorrosão, que a gente tem 3 fatores no escudo anticorrosão. São eles o Bluefin, que são aletas azuis que protegem toda a serpentina de cobre, né? Tanto na evaporadora quanto na condensadora. Ele protege aí contra maresia, corrosão, umidade. E aí, se tratando de áreas litorâneas aí, como vocês têm aí no Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente entende que isso aí faz total diferença, tá? Ele protege contra maresia, corrosão e umidade e até contra bactérias que estão no ar ali, que tentam grudar ali na parte da serpentina de cobre. Ele vai grudar ali e escorrer, né, essas bactérias, escorrer, ele vai descer como água e sair ali no excesso da condensadora ali, tá? E aí a gente tem o gabinete em aço galvanizado com a pintura em poliéster termorresistente. Isso aí protege ele contra maresia, corrosão, ação do tempo, como o sol também, que aí no Rio de Janeiro castiga bastante, né? O sol é quente, então ele protege contra essas ações do tempo também. No sol, principalmente por conta do raio UV, né? Que acaba danificando alguns produtos, né? Ressecando algumas superfícies de produto. A gente tem essa proteção também. E aí protege contra maresia, corrosão e umidade, tá? E aí, na nossa placa eletrônica, a gente tem também um revestimento de 2 milímetros de espessura, que vai garantir aí uma proteção contra umidade, contra bactérias, contra intempéries do tempo, né? Contra maresia, por exemplo, e insetos. Porque se um inseto, por exemplo, pisar a patinha dele num componente eletrônico e pisar no outro componente, ele fecha o curto e acaba queimando a placa eletrônica, né? Isso é ruim. Há alguns anos atrás, eu trabalhava numa revenda, né? X, e eu recebi um consumidor lá que trouxe uma TV e falou assim: olha, a assistência técnica não está querendo consertar minha TV. Eu falei, por quê? Está na garantia, né? Saiu do tempo de troca na loja, tudo bem, fazia 3 meses que ele tinha comprado, mas não tinha 1 ano de uso e estava dentro do prazo de garantia. Aí eu fui entender o porquê. Porque a TV dele estava com uma infestação de barata. E aí a assistência técnica não cobria, porque os insetos, eles têm atrai eles o ambiente úmido, quente, e aquela corrente elétrica que tramita entre os componentes acaba atraindo eles para dentro do eletrônico, né, do eletrodoméstico ou do eletroportátil, enfim. Acaba ocorrendo isso. E a nossa placa tem essa proteção, essa resina que protege contra esse tipo de ação, intempéries do tempo e ações dos insetos também. Né? Interessante isso, porque a gente fala, parece até curioso, mas acontece, né? Então, a gente tem esse tipo de proteção aí. Mas a gente oferece proteção também para o consumidor. A gente falou do ar-condicionado, para toda a carcaça do ar-condicionado, para os componentes do ar-condicionado, e para o consumidor. A gente traz benefícios aí muito bacanas para a saúde do consumidor, para que ele respire cada vez um ar mais puro na hora que ele está ali no ambiente climatizado pelo ar-condicionado da Aiva. Nós temos o iClean, que faz a limpeza da evaporadora ali, né? Ele vai esquentar até 52 graus, 56 graus, desculpa, e depois vai resfriar, matando todas essas bactérias. E o excesso, ele vai eliminar ali, junto com aquele resíduo de água que ele dispensa do ar-condicionado, tá? Ele vai eliminar. A gente tem o Health, que libera partículas de íons negativos
na atmosfera para que eles grudem ali nas partículas de sujeira, de pó que estão pairando ali no ar, para que baixem e não fique ali na altura do aparelho respiratório do consumidor, para que ele respire aquele ar poluído. E a gente tem o anti-F, que após o desligamento... Entrou no mundo novamente. Ednei, consegue me ouvir? Voltou o áudio. Voltou assim. Vamos compartilhar novamente. Eu não sei o que está ocorrendo, que eu acho que é na hora do compartilhamento aqui, ele está dando algum erro. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Então, como eu dizia, até que parte vocês escutaram, né? Eu parei no Health, que é a parte que ele libera íons negativos aí, partículas de íons negativos, para que você não respire aquele ar poluído, né? Ele vai grudar nas partículas de poeira, aquele ácaro que está ali pairando no ar, para que você não respire aquele ar poluído, tá? Então, ele traz essa tratativa aí. Isso é bem bacana, né? Tanto esse quanto o anti-F, né? Que é o próximo item que eu vou falar aqui, que faz a limpeza após o desligamento do produto. Então, ele vai limpar toda a tubulação ali do produto, toda a serpentina, toda a parte que vai soltar o ar ali para você, para que você, na hora que liga o ar-condicionado, não tem aquele jato de ar com cheiro de mofo ou com aquela poluição que está dentro da tubulação. Ele vai fazer a secagem e a limpeza dessa tubulação para que você não receba aquele ar poluído. E o Health vai grudar ali nas partículas com partículas de íon negativo, vai grudar na partícula de sujeira para ela baixar e não estar no nível ali de respiração para você. Então, isso é muito importante para quem tem rinite, sinusite, tem os ites da vida, você tem essa tratativa aí que vai melhorar e muito o seu trato respiratório ali. Isso é muito bacana porque isso traz um conforto e uma segurança para o consumidor. Tem um caso que eu lembrei agora à tarde, tá? Mas depois, se você quiser passar para a turma da manhã, tem um caso de uma personalidade política brasileira que morreu por uma bactéria que ele aspirou pelo ar-condicionado, que é a legionela, né? A doença do legionário, chama-se. Essa bactéria entrou no corpo dele e agravou muito o sistema respiratório dele e ele veio a falecer. Então, após isso aí, a gente teve toda uma tratativa de todos os ar-condicionados têm algum tipo de proteção. E o nosso, além de trazer um tipo só de proteção, ele tem 3 tipos de proteções e tem um quarto ainda que é o modo dry, né? Para que você tenha um ambiente que é muito úmido, ele vai fazer o quê? Você aciona o modo dry no ar-condicionado, ele vai fazer a desumidificação do ambiente de uma forma muito mais eficiente do que o próprio desumidificador, tá? Então, ele entrega essa função aí para tornar o ambiente livre de fungos, de bolor e umidade, para que você tenha ali uma respiração com extrema qualidade, né? Um sistema de respiração ali eficiente, vamos dizer assim. E ele traz todas essas condições aí para o consumidor final, tá? O iClean, que é a limpeza da evaporadora, o Health, que libera íons negativos, e eu vi o ar-condicionado lá desmontado, lá a pecinha, o ionizador, né? Ele vai ligado ali direto na serpentina para que ele libere
e os negativos no ar que você está respirando, e o anti-F, que faz a secagem de todo o sistema ali de serpentina, a tubulação de cobre, né, que o cobre é o metal que faz a troca mais eficiente, então ele tem uma troca de temperatura muito mais eficiente, e aí tem o modo dry também, que faz a desumidificação do ambiente, para que você tenha um ambiente cada vez mais seguro, respiratoriamente falando, né, vamos falar assim, tá? Então ele entrega todas essas facilidades aí, todo esse conforto para o consumidor final. Isso aí é muito bacana, né? A gente, quando vai tratar para o consumidor, a gente, todas essas características que eu estou falando aqui, você transforma para a linguagem do consumidor, né? Ah, o senhor vai ter uma respiração cada vez melhor, o ar-condicionado traz tecnologias para trazer um ar mais puro, o senhor respirar cada vez um ar mais puro, ele deixa o seu ambiente livre de mofo e umidade, porque ele tem uma função que desumidifica o ambiente, e assim por diante. A gente traduz ali do Technicase para a linguagem do consumidor ali, final. Isso é bacana. Tá? Vamos para o próximo. Gás R32. A gente traz aí o gás R32 que traz uma eficiência aí, né? E o gás R32, ele é um gás refrigerante muito mais eficiente, né? Do que o anterior, que é o gás R410. Ele é menos inflamável, né? Não quer dizer que ele não vai explodir, né? Todo gás ele explode dependendo da condição, mas a incidência dele é quase zero, né? De casos de explosão, né? De inflamabilidade, né? Ele é baixa inflamabilidade, ele tem uma eficiência na troca térmica, né? Então ele vai aquecer mais rápido, vai resfriar mais rápido. O que impacta isso? Na conta do consumidor, porque ele vai conseguir fazer a climatização muito mais rapidamente, né? A troca térmica dele é muito mais eficiente. E ele também é 3 vezes menos poluente que o gás anterior, tá? No mercado, a gente ainda encontra produtos com o gás R410 misturado ao gás R32, tá? Mas a Aiva, ela traz um produto dentro das normas e conscientemente, assim, de acordo com a norma global, né, de proteção à natureza, tá? Olha lá, pessoal, maior eficiência na troca térmica, então, trabalhando aliado ali ao motor inverter, ele vai ser muito mais eficiente economicamente falando, tá? Menor inflamabilidade, então, o risco de um acidente com esse gás é muito menor, né? O sistema mais leve, mais eficiente e mais sustentável do gás, ele acaba sendo muito mais eficiente, até 3 vezes menos impacto global, tá? Então, ele traz só vantagens aí através do gás R32, que é o que a gente usa no ar-condicionado Aiva, tá? E aí, outro conforto para o consumidor. O consumidor tá saindo aí da loja da Le Biscuit, da Casa e Vídeo, né? E vai chegar em casa. O vendedor tá saindo daí da Le Biscuit, da Casa e Vídeo, para chegar em casa. Poxa, trabalhei o dia inteiro hoje, tá um calorão aqui no Rio de Janeiro, né? Vou pegar aqui um trânsito para chegar em casa. Vou chegar em casa, aciono o meu ar-condicionado, depois eu vou mostrar como vocês vão fazer isso. Eu vou chegar em casa, em 30 segundos após o acionamento, ele já começa a resfriar. E aí, se você tiver a versão quente-frio, tiver frio no dia, se você quiser aquecer, em até 60 segundos ele já começa a aquecer. Então, traz um conforto imediato para o consumidor ali. Então, ele resfria mais rápido e aquece mais rápido. Resfria até 30 segundos e aquece em até 60 segundos. Isso aí traz um conforto para o consumidor na hora de ele chegar em casa e já está climatizado, ou até mesmo quando ele estiver lá, quero resfriar mais rapidamente ou quero aquecer mais rapidamente, ele vai fazer dessa forma. E aí tem
o iFeel, né? O iFeel é uma tecla que você aciona no controle remoto, né? Uma função que você aciona no controle remoto do ar-condicionado. Cliquei lá, né? Eu estou aqui na sala da minha casa, por exemplo. E a minha esposa está lá perto do ar-condicionado. Lá está climatizando. E aqui onde eu estou não está climatizando ainda, né? Não está chegando o ar climatizado em mim. Eu estou com o controle remoto lá. Eu aciono a tecla iFeel, o ar-condicionado mapeia o sensor do controle remoto e vai chegar até mim, né? É como se ele tivesse assim, ó. Eu estou enxergando só a esposa do Ednei ali. E aí, quando eu aciono a tecla do ar-condicionado do iFeel, ó, o Ednei está lá. E aí eu vou mapeando até ele e eu climatizo o ambiente como um todo. Conforto para o consumidor, climatizar um ambiente como um todo, respeitando a medida de BTU ali, a metragem quadrada que ele comporta, tá? O ar-condicionado vai atender ali para você. Então, entrega ali facilidade e conforto para o consumidor. Conforto esse que traz menos ruído e mais conforto. O nosso ar-condicionado, eu não falei que tem a placa eletrônica de quarta geração muito eficiente, que ela já não é colocada na horizontal, é na vertical propositalmente para não ter um impacto sonoro. Essa placa eletrônica manda uma mensagem, um algoritmo para o compressor, que está ali na vibração, né? No funcionamento. E essa mensagem que ele manda para lá faz com que o compressor trabalhe de uma forma que ele tenha menos ruído, trabalhe mais silenciosamente. Além disso, ele é envolvido numa manta acústica de 10 milímetros. Então, ele pode ter aquela vibração, ele está trabalhando, né? Ele é silencioso, mas ele está trabalhando. Mesmo assim, ele tem um isolamento acústico de 10 milímetros ali em cima do compressor, para que o ruído não vaze para a área externa, tá? E aí, o consumidor ainda tem o benefício de ter as aletas que lançam o ar até 15 metros de uma forma aerodinâmica silenciosa. Não faz ruído a hora que ele está ventilando o ar-condicionado em cima do consumidor ali, tá? Então, nós trazemos fatores também para que esse nosso ar-condicionado seja mais silencioso possível na tratativa ali da entrega da climatização do ambiente do consumidor, tá bom? E isso é bacana, porque a gente alia tudo isso com uma ampla faixa de tensão. Aí no Rio de Janeiro, não sei se é como aqui em São Paulo, né? Eu falei de manhã, e é verdade, o meu apartamento aqui, onde eu moro, basta ventar que a luz pisca, oscila a energia, né? Ou acaba a energia, então a gente trabalha. Pararam novamente na hora que você estava falando do ar-condicionado na sua residência. Eu acho, Ednei, que é quando a sua conexão dá uma falhada. Uma oscilada. Isso aí. Sim. Vamos lá. Não tem problema não, a gente volta aqui. Coisa rápida. Então, como eu ia falando, aqui na minha residência, onde eu moro, né? A gente tem aí, a hora que começa a ventar, né? A gente tem uma oscilação de energia, como oscilou a internet aqui, oscila a energia muito rapidamente aqui. Então, o ar-condicionado da gente, ela tem uma ampla faixa de tensão, que vai garantir que ele funcione dos 70 volts até o 300 volts. A gente sabe que o ar-condicionado funciona em 220, mas ele tem a capacidade de se autorregular ali para funcionamento entre 70 volts até 300 volts. A hora que a oscilação, a energia vai diminuindo, que baixa ali, você
percebe pela lâmpada, na hora que ela diminui a luz, De novo. Você falou da luz. Tá bom. então, aí a hora que ele oscila, né, assim como aconteceu agora, né, oscila a energia, a gente vai estar protegido entre 70 volts até 300 volts. A gente sabe que o ar-condicionado trabalha em 220, né, mas se ele abaixar até 70 volts ou aumentar até 300 volts, ele mantém o funcionamento. Isso é bom por quê? Porque evita a queima do produto, evita a queima do compressor ou da placa eletrônica, né? Ou futuras manutenções desnecessárias por oscilação ou queda de energia. Porque tem a queda de energia. Quando ela volta, às vezes ela volta numa intensidade maior, né? E acaba queimando alguns produtos que estão na tomada. E o ar-condicionado ele está ligado direto no quadro de força. Mesmo que ele não esteja ligado no seletor lá, ligado, ele está ligado no quadro de força. E pode ser que essa descarga venha direto nele, e aí, até 300 volts, ele vai segurar essa oscilação de energia para que você tenha essa segurança ainda mais no ar-condicionado aí da Aiva, tá? Beleza? Só compartilhando a tela, Ednei. Não, aí eu dei uma parada só para esclarecer essa parte, Então, né? Que é o que estava lá no quadro, né? Onde eu estava explicando. E aí nós temos também o diagnóstico, né? O autodiagnóstico. O autodiagnóstico, ele é bem interessante, por quê? Porque no autodiagnóstico você tem aí a possibilidade de já saber o que está acontecendo com o seu ar-condicionado. Porque quando dá algum erro, a gente tem um visorzinho lá na evaporadora, né, que é aquela peça que vai do lado de dentro de casa, né, aqui climatiza o ar dentro de casa, lá tem onde você vê a temperatura, né, a variação de temperatura, se você quer deixar em 18, 21, vai aparecer lá no visorzinho. Mas lá também aparece o erro. Lá também aparece no visor o erro que está acontecendo com o seu ar-condicionado, algum defeito que está acontecendo com o seu ar-condicionado, né? Um erro muito comum, né, que às vezes acontece por instalação ou não, é o E5, que lá no visorzinho lá do ar-condicionado vai aparecer o erro E5, que é geralmente um erro de ligação entre a evaporadora e a condensadora, que é a ligação faz a transição, geralmente, de energia entre a evaporadora e a condensadora. E aí, quando o consumidor liga lá no saque, né? E aí o atendente lá do saque fala assim, olha, tá aparecendo algum erro aí no seu ar-condicionado, no visorzinho do seu ar-condicionado, tá aparecendo alguma mensagem, né? Aí ele vai falar, tá sim, tá aparecendo o E5. Ah, tudo bem, eu já vou mandar um técnico na sua residência para que você tenha a tratativa correta. E aí, quando o técnico já vai na casa do consumidor, ele já vai assertivo no erro que está acontecendo, porque ele sabe que é um erro de ligação entre a evaporadora e a condensadora. Pode acontecer diversos erros. A gente tem aqui uma série de erros que pode aparecer lá, mas ele já vai certo no erro lá, tá? Nosso ar-condicionado é legal porque ele, além do manual do usuário, ele tem um manual de instalação. E no manual de instalação aparecem esses erros, né? Se o consumidor for curioso ali e folhear as páginas, ele consegue visualizar o erro também, né? Na hora da ligação ali, ele já falar para o atendente, ó, está aparecendo tal erro assim que é de ligação entre a evaporadora e a condensadora e assim por diante.
né? Mas a gente sabe que o consumidor nem sempre utiliza o manual, para isso tem o visorzinho lá na evaporadora que vai mostrar para ele qual é o erro, tá bom? E aí, falando em conectividade, a gente está vivendo uma era de conectividade, né? Então a gente tem o Wi-Fi integrado no nosso ar-condicionado para linkar ele com um aplicativo da Aiva, o Aiva Home, né? Que é o aplicativo de uso da Aiva, onde o consumidor vai conseguir configurar todo o ar-condicionado, fazer ali aumentar, diminuir temperatura. A primeira configuração você tem que estar ali próximo ao ar-condicionado, na mesma rede Wi-Fi, tá? Numa rede Wi-Fi 2.4 GHz. Gente, não tem problema. O consumidor vai falar assim, mas a minha rede em casa é 5 GHz. Nos roteadores, eles são dual band, né? Eles trabalham nas duas frequências. O consumidor vai conseguir encontrar a frequência 5 GHz e 2,4 GHz que vai conseguir linkar todos os produtos eletrônicos que são smart. Lâmpada smart, tomadas smart, o aspirador robô, né? A TV, enfim, tudo isso você vai conseguir linkar através da rede 2.4 GHz. E aí, a primeira conexão, você tem que estar ali presente em frente ao ar-condicionado, para que você faça o primeiro link. Depois, você pode estar até aí na loja, né? O Jefferson, por exemplo, aí, que falou comigo anteriormente. Toda loja aí, né? E eu vou sair de casa, nossa, vou... o Jefferson é do Rio de Janeiro, Jefferson? Tá tímido, Jefferson? Pode falar. Vamos supor. Se o Jefferson for do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Estou saindo daí, né? E tá um calorão. Eu consigo, através do aplicativo Aiva Home, já ligar o meu ar-condicionado para deixar o meu ambiente climatizado a hora que eu chegar em casa. Ó. Conforto na palma da mão do consumidor, tá? Eu não quero usar o meu aplicativo. Eu tenho Alexa em casa, eu tenho o Google Assistant em casa. Eu posso mandar através de um comando de voz no celular, ou através até do fone de ouvido, tem fone de ouvido, né? A Aiva tem fones de ouvido que fazem conexão com assistentes de voz. Você pode chamar ali, falar para Alexa, Alexa, ligar ar-condicionado em 18 graus. Aí quando você chegar em casa, a sua casa vai estar climatizada, o ar-condicionado ligado em 18 graus. Né? Isso é conforto, isso é comodidade para o consumidor. E o conforto ali na palma da mão, através do aplicativo Aiva Home, que está disponível aí para as duas grandes plataformas, tanto Android quanto iOS, tá bom? Então, aí, os nossos amigos aí da CVLB, da Le Biscuit, que tem o iPhone 19 Pro Max, nem lançou ainda, mas vocês já têm, né? Ou um Samsung S26, 29, né? 26 já lançou, 29, né? Também estão ali servidos, dá para baixar o aplicativo, e é um aplicativo que é leve e é muito funcional ali na tratativa com o ar-condicionado, tá bom? Tá chegando no final, pessoal. Muita calma que tá chegando no final aí. E aí, por fim, para falar do nosso controle remoto. Nosso controle remoto, segundo a nossa gerente de produto, a Letícia, é o controle remoto mais bonito do Brasil, porque ele traz um visor retroiluminado azul ali, né? Quem é mais antigo vai lembrar do celular do olho azul, né? O Samsung do olho azul, né? Então, é mais ou menos isso. Ele traz ali um visorzinho azul, né? Para que você tenha a facilidade de saber o que você está fazendo, mesmo no escuro, né? Ele é retroiluminado ali, e aí
no quarto em casa, a minha esposa já está dormindo, eu quero mexer no ar-condicionado para aumentar ou diminuir a temperatura, não quero ligar a luz para ela acordar, o celular está longe de mim para pôr a lâmpada ali em cima do controle remoto, eu aperto a tecla do controle remoto do ar-condicionado, eu consigo ver o que eu estou fazendo, porque o visor é retroiluminado, entrega essa comodidade aí para o consumidor também. Tá bom, pessoal? E aí, por fim, a gente traz o slogan aí do ar-condicionado da Aiva, que é Entre no Clima, tá? Isso é muito legal, tá? Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento, né? Bacana. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se surgir dúvidas depois, mandem para a gente e a gente esclarece aí conforme for aparecendo as dúvidas também. Se depois, Isnei, você quiser compartilhar o link, aí eu passo para a galera lá nos grupos. O link que você falou sobre os treinamentos e acesso para que eles possam mexer, né? Tal. Sim, o link dos instaladores é bem bacana, porque eu sei que a loja que vende ar-condicionado tem sempre aquele instalador que é parceiro ali do vendedor, que ajuda na decisão de compra do consumidor ali. Isso é bem legal. Eu vou compartilhar assim, vou pedir para o Neto e aí a gente compartilha com vocês. Beleza. Tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida, essa é a hora, né? Claro que aí todos aí já vendiam ar-condicionado, então é até fácil, né? Mas se tiver alguma dúvida pertinente ao ar-condicionado Aiva, a gente esclarece. Não fiquem tímidos. A Kailane Santana colocou aqui, a Aiva sempre proporcionando aí tecnologia e inovação, né? Um elogio aí para vocês. Bacana. A Aiva, a história da Aiva é curiosa, porque assim, ela nasceu lá em 51, no Japão, com o nome Aiko, aí virou Aiva em 59, foi depois da Guerra Mundial e tal, precisou ter um nome afetivo, e criou-se o nome Aiva, que tem um significado, Ai, amor e afeição, e Vá, círculo, então trazendo aquela ideia de círculo de harmonia, mas os produtos já eram bem inovadores para a época, e aí se fez o interesse da Sony comprar mais da metade das ações, e aí a gente veio sempre nessa caminhada de inovações de produtos, né? Tá lançando tecnologias, lançando inovações para o mercado em si, né? Isso é bacana, isso é um DNA da Aiva, né? Um DNA japonês da Aiva de inovação. Tem uma dúvida aqui, Ednei, não sei se é Márcia Garcia, né? Colocou aqui para gente. Quer falar, Garcia? Senão eu leio aqui para você. Ela colocou aqui, ó, ele precisa sempre de um conversor, acho que é o transformador, né? 110 para 220? Não, ele é vendido em 220, ele é ligado direto no quadro de força, né? Então, o instalador, na hora que faz a instalação, já faz ali a ligação elétrica ali no 220, tá? Como aqui no Rio, agora uma dúvida minha mesmo, Ednei, aqui no Rio a maioria é 110, acredito que seja nessa linha do que a Magarcia. Entendi. Aí, teria algum problema se a gente colocasse um transformador? Não sei se eu cheguei a usar no meu também, eu comprei um transformador para mudar para 220, não tem problema não, né? Então, o ideal é que a ligação seja feita direto no quadro, né? E aí lá o eletricista ou o técnico ele já tem essa expertise de gerar essa fase 220 lá no quadro. De maio eu ia pagar certo, só que aí tava dando esse valor. Tá te cobrando somada do mês, o mês atual com o mês anterior? Isso. Total... O mês atual com o anterior. Somou, deu errado. De venda. Mas é isso, gente. Essa questão do transformador pode ser um paliativo, mas não é o ideal, tá? O ideal é ser feita a ligação ali no quadro de força, que já é uma coisa... Por isso que a gente fala que a instalação de ar-condicionado não é igual você ligar um eletrodoméstico na tomada, tá? Ele precisa de um técnico. Por isso que a gente até tem esse curso para os técnicos que fazem as ligações aí na Libisqui,
na casa e vídeo, para que eles atuem direto ali na instalação do ar-condicionado, conforme os preceitos do fabricante, tá bom? Por isso, então, que é bacana, então, esse ponto, né, a gente abordar para, na hora, solicitar até para o cliente fazer a alteração, que é a alteração de 110 para 220 com a própria companhia elétrica, né? Aqui, por exemplo, é a Enel, então, de repente... Aqui em São Paulo também, eles vão, no seu quadro de força, eles têm como puxar do poste lá, a fase do 220. Aqui em São Paulo, nas residências, só o chuveiro é 220, né? O chuveiro trabalha em 220 aqui em São Paulo. O restante das tomadas é 110 mesmo. Mas quando você faz uma ligação do produto 220, geralmente no quadro de força, né, eu não sei como funciona aí no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, geralmente tem sempre uma chave que é 220, que aí é onde o técnico do ar-condicionado vai fazer a ligação do ar-condicionado. Tá bom? Beleza. Mais alguma dúvida, galera? Quem está com dúvida, aproveitar esse momento aí. Dinei, aqui no chat está tranquilo, né? Eu vou compartilhar a avaliação aí de reação para a galera e a gente volta a se encontrar no dia 2, não sei se vai ser com você ou se vai ser com o Neto, né? Eu acho que vai ser comigo de novo. O Neto, não sei se ele vai estar em outro treinamento ou ele vai estar comigo também, né? Perfeito, tá. Então, eu acredito que eu não esteja, tá, Isnei? Acho que vai ser um outro facilitador aí, né, que vai estar te acompanhando, ou a Ana, ou o Rafael, tá? Vou te agradecer, foi um prazer te conhecer. Galera, obrigado. De reação tá aí na tela para que vocês possam falar o que vocês acharam. Levem sempre os treinamentos, né, que a gente tem com os fornecedores como um ponto positivo para a venda de vocês, né? Olha quantas foram faladas aqui, né? A gente sabe que é corrido, né, Ednei, dentro de loja, que é difícil participar, mas sempre venham, porque é agregador, uma venda para uma dúvida que vocês tenham, uma dúvida que o cliente possa ter e você consegue esclarecer de imediato ali. Depois a gente vai compartilhar aí os links para vocês, tá bom? Tá. É isso. Eu vou pedir para a galera abrir a tela aí, né? Para a gente tirar aquele print da galera, essa galera aí bonita, né? Vamos lá, ó, aí, ó. Pessoal arrumando o cabelo, né? Jaque. Vamos lá, pessoal. Vou tirar um print aí da tela. Oi. Boa. Show. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela companhia mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Ótimas vendas, não boas vendas, ótimas vendas para vocês. E vamos vender Aiva, né? Isso aí, a gente não chegou a comentar, né, Ednei, sobre o El-Ninho que tá aí para chegar. Mesmo. Vamos comentar aqui rapidamente. Pessoal, o nosso CEO, ele comprou a pesquisa aí do Climatempo, né? O direito à pesquisa do Climatempo, e aí, mapeando, né, estrategicamente, a gente tem um ano muito favorável para a venda de ar-condicionado, porque a gente tem o efeito do El Ninho, né? Que é um efeito climático que está trazendo aí um calor fora do comum, né? Para toda a área que ele atingiu, o Brasil vai ser impactado por esse fenômeno aí. As temperaturas vão subir, né? E vão subir para vocês aí no Rio de Janeiro, que tem um calorão de 40 graus aí no verão aí, ou até mesmo em alguns dias do inverno, vocês têm uma temperatura de 40 graus, podem esperar mais, porque o fenômeno climático do El Ninho está trazendo esse impacto aí. E cada vez mais está trazendo, com o aquecimento global, tá acontecendo isso, né? E aí a gente fala que nas regiões do Nordeste e no Rio de Janeiro, o ar-condicionado não é uma questão de luxo, é necessidade. Então, a gente vê que a grande vazão de ar-condicionado por conta do calorão mesmo,
Não é por conta de, não, vou ter um ar-condicionado em casa porque eu sou chique. Não, é porque tem a necessidade ali que tá muito quente, né? E assim como foi falado de manhã, né? Foi você até que falou, né? Quem tem pessoas de idade, a minha mãe tem 81 anos, né? A sua tem 76, a minha tem 81. Em casa é impactado pelo calorão, né? Sofre mais com calorão. Então, e crianças também pequenas, né, sofrem mais com calorão. Então, a gente tem essa necessidade aí do ar-condicionado. É uma oportunidade de venda aí em cima desse efeito climático aí do El Niño. Aí, se o cliente mencionar, mas isso vai aumentar na minha conta de luz, galera, Não. posso falar com propriedade que não aumenta, porque o inverter, ele é extremamente econômico na conta de luz. Então, é um argumento para a venda de vocês. O Ednei falou no início, né, e depois ele foi pontuando ali a questão também da saúde, né, para quem tem pessoas alérgicas em casa, né, quem tem rinite, né, os ites da vida, e também aí, né, bronquite, enfim. Então, são pontos que você parece que não, mas agregam na venda, né? A gente vai falar, não posso ter um aparelho desse em casa, porque tem pessoas alérgicas, enfim. E quantos pontos aí o Ednei mencionou que vai facilitar na sua venda? É isso, Ednei. E segundo o nosso técnico, o ar-condicionado, se você for utilizar do efeito contrário para aquecer, ele é mais eficiente do que o aquecedor. Aquele aparelho aquecedor pequeno, ele é muito mais eficiente. Né? Esse item, até um certo tempo atrás, eu não sabia. Ele me esclareceu, falou, o técnico da gente, o cara lá que faz parte da equipe do SAC, que é técnico lá, ele falou para mim, a parte de aquecimento do ar-condicionado é tão eficiente quanto a de resfriamento. Então, se vocês tiverem oportunidade de vender quente e frio para o consumidor, né, também podem utilizar desse argumento também. Beleza, Ednei. Galera, só agradecer mesmo, né, a todos, ao Ednei, ao Guaiva, a todos aí pela participação. E é isso, pessoal. Até a próxima. Ednei, um abraço aí para você. Tchau. Tchau, tchau. Boas vendas, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.